Se inscreva no canal Audiobook Aprenda Ouvindo. Dê o seu like e compartilhe. Você já sentiu que o medo te paralisa justamente quando mais precisa agir? Hoje, você vai descobrir como transformar esse medo na força mais poderosa para seu crescimento pessoal, usando a sabedoria de Carl Jung. Ao final deste vídeo, você terá as ferramentas exatas para converter qualquer temor em seu aliado mais valioso. O medo não é seu inimigo, é seu professor disfarçado. E durante os próximos minutos, você vai aprender por que as pessoas que abraçam seus medos são aquelas que conseguem as transformações mais extraordinárias em suas vidas. Imagine por um momento essa pessoa que você admira, alguém que conquistou coisas incríveis. Você acha que chegou lá sem medo? A verdade é mais poderosa. Chegou lá transformando seu medo em combustível. E você pode fazer exatamente a mesma coisa. Carl Jung, um dos psicólogos mais brilhantes da história, descobriu algo revolucionário sobre o medo. Não é uma barreira que devemos eliminar, mas uma porta que devemos atravessar. Cada medo que você experimenta está apontando exatamente para onde precisa crescer. É sua psique dizendo: aqui está seu próximo nível de evolução. Você já notou como as coisas que mais teme fazer são precisamente aquelas que mais te transformariam se as fizesse? Não é coincidência. Seu inconsciente sabe exatamente o que você precisa para crescer e usa o medo como uma bússola que aponta para seu destino. Pense neste momento. Qual é esse medo que você tem evitado? Talvez seja falar em público, talvez seja terminar um relacionamento tóxico, quem sabe seja empreender aquele projeto que você vem adiando há anos. Esse medo específico contém a chave da sua próxima transformação. Jung chamava isso de enfrentar a sombra. A sombra não é apenas o negativo que rejeitamos em nós, também inclui nosso potencial não desenvolvido, nossa grandeza oculta atrás do medo. Quando você evita seus medos, também evita seu poder. Aqui está o primeiro exercício transformador. Pegue papel e caneta agora mesmo. Escreva os 3 maiores medos que você tem neste momento da sua vida. Não os que acha que deveria ter, mas os reais, aqueles que tiram seu sono. Embaixo de cada medo, escreva esta pergunta: que versão mais poderosa de mim nasceria se eu atravessasse este medo? Se você realmente quer mudar sua vida, deixe seu like neste vídeo agora. Cada like me diz que você está comprometido com seu crescimento, e isso me motiva a continuar criando conteúdo que transforme vidas reais. A maioria das pessoas tem uma relação completamente equivocada com o medo. Veem como um sinal de perigo, quando na realidade é um sinal de oportunidade. Seu cérebro primitivo não distingue entre um leão que te persegue e a possibilidade de fracassar numa apresentação importante. Ambos ativam a mesma resposta de sobrevivência, mas aqui está o segredo que Jung descobriu. Você pode reprogramar sua relação com o medo. Em vez de vê-lo como algo ruim vai acontecer, pode treinar-se para vê-lo como algo importante está prestes a acontecer. É o mesmo medo, mas com significado completamente diferente. Você já percebeu que as pessoas mais bem-sucedidas não sentem menos medo? Sentem o mesmo medo que você, mas desenvolveram uma habilidade diferente, a capacidade de agir apesar do medo. Não esperam que o medo desapareça para agir. Agem levando o medo como companheiro de viagem. Jung tinha uma frase poderosa: aquilo a que você resiste, persiste. Quando luta contra o medo, o fortalece. Quando o evita, ele cresce. Quando o nega, torna-se subterrâneo e sabota sua vida das sombras. Mas quando o abraça conscientemente, transforma-se em poder pessoal. Pense em sua vida agora mesmo. Quantas decisões importantes você adiou por medo? Quantas oportunidades deixou passar?
Quantas versões melhores de si mesmo sacrificou no altar do conforto? Cada medo evitado é uma vida não vivida. Mas aqui vem o fascinante. Seu medo e seu propósito estão intimamente conectados. As coisas que mais teme fazer costumam estar diretamente relacionadas com sua missão de vida. Se tem medo de escrever, talvez esteja destinado a ser escritor. Se tem medo de liderar, talvez seja um líder natural. O medo não te afasta do seu destino, aponta para ele. Jung chamava isso de processo de individuação, tornar-se quem realmente está destinado a ser. E esse processo sempre requer atravessar medos. Você não pode se individuar, não pode se tornar sua versão mais autêntica, mantendo-se na zona de conforto. Aqui está o segundo exercício poderoso. Pelos próximos 7 dias, cada vez que sentir medo por algo que sabe que deveria fazer, repita esta frase: este medo é minha bússola para o crescimento. Depois respire profundamente 3 vezes e dê um passo, mesmo que pequeno, em direção àquilo que teme. Sabe qual é a diferença entre as pessoas que transformam suas vidas e aquelas que permanecem estagnadas? Não é o talento, não é a sorte, não são as circunstâncias. É sua relação com o desconforto do crescimento. Jung descobriu algo revolucionário sobre a psique humana. Temos 2 forças em constante tensão. Uma que nos empurra para a segurança e o conhecido, e outra que nos impulsiona para o crescimento e o desconhecido. A maioria das pessoas vive dominada pela primeira força. Aqueles que transformam suas vidas aprendem a se aliar com a segunda. Essa tensão entre segurança e crescimento se manifesta todos os dias em decisões aparentemente pequenas. Você fica na conversa superficial ou aprofunda um tema que te apaixona? Aceita aquele trabalho seguro, mas entediante, ou persegue aquela oportunidade incerta, mas emocionante? Conforma-se com relacionamentos medíocres ou busca conexões autênticas? Cada vez que escolhe a segurança sobre o crescimento, sua alma encolhe um pouco. Cada vez que escolhe o crescimento sobre a segurança, sua alma se expande. Jung chamava isso de energia psíquica. Cada decisão ou a potencializa ou a enfraquece. Você já notou como depois de fazer algo que temia, se sente mais vivo, mais poderoso, mais você mesmo? Essa sensação não é casual. É seu verdadeiro ser, comemorando que você o escolheu acima do medo. É sua alma reconhecendo que está cumprindo seu propósito evolutivo. O medo, dessa perspectiva junguiana, não é uma emoção negativa. É informação. Está dizendo: aqui há algo importante para seu crescimento. É como um detector de metais para oportunidades de evolução. Onde soa mais forte, ali está o tesouro mais valioso. Mas aqui está a armadilha em que caem milhões de pessoas. Confundem evitar o medo com estar seguros. Na realidade, evitar sistematicamente o medo te leva à maior insegurança de todas. Chegar ao final da vida sabendo que nunca foi quem realmente poderia ter sido. Jung expressou de forma brilhante: a vida não vivida é uma doença da qual se pode morrer. Cada medo que evita é uma parte da sua vida que não vive. Cada oportunidade de crescimento que rejeita é uma versão de você que sacrifica. Imagine por um momento a versão de você que existe do outro lado dos seus maiores medos. Como caminha? Como fala? Que decisões toma? Como se relaciona com outros? Essa versão não é uma fantasia. É seu potencial real esperando que tenha coragem para reclamá-lo. Aqui vem o terceiro exercício transformador. Visualize especificamente essa versão corajosa de si mesmo. Feche os olhos por um momento e conecte-se com essa pessoa que seria se o medo não fosse fator em suas decisões. Agora pergunte-se: o que essa versão de mim faria na minha situação atual? A resposta que receber é seu próximo passo de crescimento.
E se este conteúdo está ressoando com você, compartilhe com alguém que saiba que também precisa ouvir esta mensagem. Às vezes somos o instrumento que a vida usa para levar inspiração a quem mais precisa. A relação entre medo e criatividade é uma das mais mal compreendidas em nossa cultura. Acreditamos que a criatividade floresce no conforto, quando a verdade é exatamente oposta. A criatividade nasce na borda do caos, naquela zona desconfortável onde o conhecido encontra o desconhecido. Jung observou que os maiores avanços criativos, tanto individuais quanto coletivos, sempre emergem de períodos de crise e incerteza. Quando sua vida torna-se previsível demais, sua criatividade se atrofia. Quando abraça a incerteza do crescimento, sua criatividade explode. Você já notou como suas melhores ideias costumam chegar quando está enfrentando desafios novos? Como as soluções mais brilhantes emergem justamente quando se sente mais perdido. Não é coincidência. Sua psique foi projetada para ser mais criativa sob pressão construtiva. O medo, dessa perspectiva, é o combustível da inovação pessoal. Quando algo lhe dá medo, sua mente torna-se mais alerta, mais receptiva, mais criativa. Busca soluções que normalmente não consideraria. O medo desperta recursos internos que permanecem adormecidos no conforto. Pense nos momentos mais transformadores da sua vida. Não chegaram justamente após períodos onde teve que enfrentar medos significativos? Um término que te obrigou a se redescobrir. Um trabalho que perdeu e te levou a encontrar sua verdadeira vocação. Uma crise que mostrou forças que não sabia que tinha. Jung chamava esses momentos de oportunidades de ouro. Situações aparentemente negativas que na realidade são convites da vida para evoluir para uma versão superior de nós mesmos. O problema é que a maioria das pessoas não reconhece essas oportunidades porque está focada em evitar o desconforto. Mas aqui está o segredo que separa os que se transformam dos que estagnam. Aprenderam a interpretar o medo como convite, não como ameaça. Quando algo lhes dá medo, em vez de recuar, aproximam-se com curiosidade. Perguntam-se: o que esta experiência está tentando me ensinar? O quarto exercício é o mais poderoso de todos. Na próxima vez que sentir medo intenso por algo, em vez de automaticamente buscar formas de evitá-lo, faça uma pausa. Respire profundamente e pergunte-se: se este medo fosse meu melhor amigo tentando me guiar para o crescimento, o que estaria me dizendo? Escute a resposta sem julgá-la. Sabe qual é um dos maiores mal-entendidos sobre a coragem? Não é a ausência de medo. A coragem é a decisão consciente de agir apesar do medo. As pessoas mais corajosas que conhece sentem o mesmo medo que você, simplesmente desenvolveram uma relação diferente com ele. Jung descobriu que cada pessoa tem o que chamava de ponto de coragem, aquele momento específico onde decide se vai recuar para a segurança ou avançar para o crescimento. Identificar seu ponto de coragem e fortalecê-lo é uma das habilidades mais importantes que pode desenvolver. Seu ponto de coragem se ativa naqueles segundos cruciais onde sente o medo e tem que decidir o que fazer com ele. Usa como desculpa para recuar ou como combustível para avançar? Essa decisão, repetida centenas de vezes ao longo da vida, determina quem se torna. A maioria das pessoas não percebe que está tomando essa decisão. Simplesmente reage ao medo automaticamente, geralmente evitando-o. Mas quando se torna consciente do seu ponto de coragem, pode começar a treiná-lo como treinaria um músculo. Cada vez que sente medo e decide agir mesmo assim, fortalece seu ponto de coragem. Cada vez que sente medo e recua, o enfraquece. É assim tão simples. Sua vida é o resultado acumulado de milhares de decisões no seu ponto de coragem. Aqui está a diferença entre medo produtivo
e medo destrutivo. O medo produtivo aponta para algo que precisa fazer para crescer. O medo destrutivo paralisa e mantém estagnado. Aprender a distinguir entre ambos é crucial para sua evolução pessoal. O medo produtivo geralmente vem acompanhado de uma sensação de expansão, mesmo que desconfortável. Sente que do outro lado desse medo há uma versão melhor de você esperando. O medo destrutivo sente-se como contração, como se fosse perder algo essencial de si mesmo. Jung observou que as pessoas mais realizadas haviam aprendido a ser seletivas com seus medos. Não se lançavam imprudentemente a qualquer coisa que lhes desse medo, mas também não evitavam sistematicamente tudo que lhes resultava desconfortável. Haviam desenvolvido a sabedoria para distinguir entre medos que serviam ao crescimento e medos que simplesmente distraíam. Como pode desenvolver essa sabedoria? Observando os resultados das suas decisões baseadas em medo. Quando evita algo por medo, sente-se menor ou maior depois. Quando enfrenta algo que lhe dá medo, que tipo de transformação experimenta? Seu corpo também é um indicador confiável. O medo produtivo, embora desconfortável, geralmente vem com sensação de energia, de possibilidade. Seu coração acelera, mas também sente uma espécie de eletricidade positiva. O medo destrutivo sente-se pesado, esgotante, como se estivesse drenando a vida. O quinto e último exercício é criar o que Jung chamaria seu mapa de crescimento pessoal. Faça uma lista de todos os medos que enfrentou nos últimos anos e, ao lado de cada um, escreva que crescimento específico resultou dessa experiência. Isso ajudará a reconhecer o padrão. Seus maiores crescimentos sempre estão conectados com medos que decidiu enfrentar. Se chegou até aqui no vídeo, faz parte de um grupo muito especial de pessoas, aquelas genuinamente comprometidas com seu crescimento pessoal. A maioria abandona muito antes. O fato de estar aqui me diz que tem algo especial, a determinação de se transformar. Mas aqui vem a pergunta mais importante de todas. O que vai fazer diferente a partir de hoje? Porque toda a compreensão do mundo não serve de nada sem ação. Jung disse claramente: não nos tornamos no que entendemos, nos tornamos no que praticamos. Sua relação com o medo não mudará porque entende intelectualmente estes conceitos. Mudará porque decidir, uma e outra vez, escolher o crescimento acima do conforto. Cada pequena decisão corajosa é um voto a favor da pessoa em que está se tornando. Lembra-se daqueles 3 medos que escreveu no início do vídeo? Um deles está pedindo sua atenção agora mesmo. Sua alma sabe qual é. É aquele que faz sentir mais desconfortável só de pensar, mas também aquele que promete a transformação mais significativa. A vida tem uma forma interessante de nos apresentar repetidamente as mesmas lições até as aprendermos. Se tem evitado certo tipo de situações há anos, provavelmente continuarão aparecendo em diferentes formas até desenvolver coragem para atravessá-las. Jung chamava isso de princípio de sincronicidade. A vida conspira para apresentar exatamente as experiências que precisa para seu crescimento, mas tem que estar disposto a interpretar os desafios como oportunidades em vez de obstáculos. Cada medo que evitou tem estado esperando pacientemente sua atenção. Não desaparece porque o ignora. Transforma-se em ansiedade crônica, em sensação de estar vivendo uma vida pequena, na pergunta que persegue: o que teria acontecido se tivesse tido coragem? Mas hoje, essa pergunta pode transformar-se em declaração: vou descobrir o que acontece quando tenho coragem. E essa transformação começa com uma decisão muito simples. Na próxima vez que sentir medo por algo que sabe que deveria fazer, vai agir mesmo assim. Não precisa sentir-se corajoso para agir com coragem. Não precisa eliminar o medo para atravessá-lo. Só precisa dar o próximo passo, mesmo que pequeno.
mesmo que as pernas tremam, mesmo que a voz falhe. A coragem não é a ausência de medo, é a ação na presença do medo. Sabe o que é mais belo neste processo? Que cada vez que escolhe o crescimento sobre a segurança, não só se transforma, torna-se inspiração para outros que também lutam com seus próprios medos. Sua coragem dá permissão a outros para encontrar a sua. Jung entendia que a transformação pessoal sempre tem efeito dominó. Quando uma pessoa decide viver autenticamente, enfrentando seus medos e crescendo conscientemente, eleva a possibilidade para todos ao redor. Seu crescimento pessoal é um presente que dá ao mundo. E aqui está a verdade mais poderosa de todas. Do outro lado dos seus maiores medos, não só espera uma versão melhor de você. Espera uma vida completamente diferente. Uma vida onde toma decisões do amor próprio em vez do medo. Uma vida onde persegue seus sonhos em vez de se conformar com migalhas. Uma vida onde se torna quem realmente veio ser. Essa vida está disponível para você agora mesmo. Não amanhã, não quando tiver mais recursos, não quando as circunstâncias forem perfeitas. Agora, com a vida que tem, os recursos que tem, as circunstâncias que tem. Porque a transformação não requer condições perfeitas. Requer uma decisão perfeita, a decisão de começar. Então, quero que faça algo comigo agora mesmo. Quero que se conecte com essa versão corajosa de você que existe do outro lado dos seus medos. Sinta como seria caminhar pela vida com essa confiança, tomar decisões dessa força, relacionar-se com outros dessa autenticidade. Essa pessoa não é fantasia. É seu potencial real. E cada medo que escolher enfrentar aproxima mais dela. Cada decisão corajosa é um passo em direção a essa versão de você que está esperando que tenha coragem para reclamá-la. A grande verdade que exploramos hoje é esta: o medo não é seu inimigo, é sua bússola para o crescimento. Cada vez que sente medo por algo que sabe que deveria fazer, sua psique está apontando exatamente para onde precisa evoluir. Os medos que evita tornam-se as vidas que não vive. Os medos que enfrenta tornam-se as forças que desenvolve. Jung nos ensinou que o processo de individuação, de se tornar quem realmente é, sempre requer atravessar o desconforto do crescimento. Não pode evoluir mantendo-se na zona de conforto. Não pode descobrir seu verdadeiro poder, evitando tudo que o desafia. Sua vida está esperando que tome a decisão mais importante de todas: escolher o crescimento acima do conforto, a autenticidade acima da aprovação, a expansão acima da segurança. E essa decisão não toma uma vez. Toma todos os dias, em cada momento onde o medo apresenta a oportunidade de crescer. Agora quero fazer algo especial com você. Se esta mensagem tocou algo profundo em você, se sentiu essa ressonância que indica que sua alma reconhece uma verdade importante, quero que escreva nos comentários: eu escolho o meu crescimento. Essas 4 palavras são mais que comentário. São declaração de intenções ao universo. E se realmente está comprometido em transformar sua relação com o medo, compartilhe-lhe este vídeo com alguém que saiba que também precisa ouvir esta mensagem. Às vezes, somos o veículo que a vida usa para levar inspiração exatamente onde precisa chegar. Inscreva-se neste canal e ative o sininho, porque toda semana compartilhamos ferramentas poderosas para seu crescimento pessoal, baseadas na psicologia profunda. Sua transformação é importante demais para deixar ao acaso. Merece ter acesso consistente a conteúdo que realmente eleve sua vida. Lembre-se, do outro lado dos seus maiores medos, espera a vida que realmente quer viver. E o primeiro passo em direção a essa vida pode dar hoje mesmo, não amanhã, hoje. Seu momento de transformação chegou. A pergunta é: está pronto para reclamá-lo?
Você já sentiu que o medo te paralisa justamente quando mais precisa agir? Hoje, você vai descobrir como transformar esse medo na força mais poderosa para seu crescimento pessoal, usando a sabedoria de Carl Jung. Ao final deste vídeo, você terá as ferramentas exatas para converter qualquer temor em seu aliado mais valioso. O medo não é seu inimigo, é seu professor disfarçado. E durante os próximos minutos, você vai aprender por que as pessoas que abraçam seus medos são aquelas que conseguem as transformações mais extraordinárias em suas vidas. Imagine por um momento essa pessoa que você admira, alguém que conquistou coisas incríveis. Você acha que chegou lá sem medo? A verdade é mais poderosa. Chegou lá transformando seu medo em combustível. E você pode fazer exatamente a mesma coisa. Carl Jung, um dos psicólogos mais brilhantes da história, descobriu algo revolucionário sobre o medo. Não é uma barreira que devemos eliminar, mas uma porta que devemos atravessar. Cada medo que você experimenta está apontando exatamente para onde precisa crescer. É sua psique dizendo: